Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aulinha aqui no canal. Já vamos começar deixando o like. E se você está chegando agora, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma aulinha, combinado? Bom, como vocês viram na capa do vídeo, a aula de hoje é sobre pintura de olhinhos, tá? Eu vou ensinar para vocês hoje algumas técnicas que eu utilizo para pintar os olhinhos das minhas bonequinhas. Então, fazer a pintura dos olhinhos é algo que exige certo treino. É uma habilidade que você tem que trabalhar ela. Então, se você está começando agora nesse mundo do biscuit, ou então se você não leva muito jeito para fazer pintura de olhinhos, separa algumas pecinhas aí, faz algumas pecinhas só para estudo, para treino, tá? Bom, existem diversos materiais que a gente pode utilizar para fazer a pintura dos olhinhos, mas eu utilizo esses aqui. Eu costumo usar essas estecas aqui, elas são as principais que eu uso, tá? Geralmente, dependendo do tamanho da peça, eu uso essas duas aqui para fazer a parte branca dos olhos. E essas daqui para fazer a parte da íris, né? A parte colorida e a pupila, a parte pretinha. E para fazer a pintura dos cílios, das sobrancelhas e mais alguns outros detalhes, eu utilizo tanto essa agulha de ferro, tá? Ela tem a ponta bem fininha. Como também utilizo esse pincel aqui, que ele é bem fininho, tá? Não sei se dá pra ver. Esse aqui, no caso, ele é da Condor. Esse aqui é a numeração dele, 409.000. E com eles eu faço esses detalhes menores. Outra coisa que é importante quando a gente trabalha com pintura no biscuit é ter sempre ao lado um cotonete e um copinho de água para estar sempre corrigindo algum erro na pintura, alguma borradinha que a gente faz, tá? E entre os materiais alternativos também, a gente pode usar palito de dente, podemos usar o fundo de uma caneta, fundo de pincel também, se vocês, né, não tiverem aquela esteca redondinha, dá para usar isso aqui também. Enfim, dá pra gente usar inúmeros materiais, independente se for material próprio para biscuit ou não. Tem aquele pinta-bolinhas também, eu não tenho porque eu acho que dá o mesmo efeito das estecas, então eu não perdi tempo comprando isso. E você vai testando os materiais, você vai vendo qual se encaixa melhor para você, tá? Não existe uma regra, você tem que utilizar aquilo que você melhor se adapta. Tintas, eu utilizo tinta acrílica, tá? Essa daqui é o tipo de tinta que eu encontro com mais facilidade aqui onde eu moro. Eu sempre tenho a branca, que é para fazer o fundo dos olhos, de alguns tipos de olhinhos. A preta é indispensável também. E para fazer a parte colorida, essas daqui são as que eu mais uso. É esse tom de mel, né, um caramelo, marrom, o verde e o azul. São as que eu mais utilizo. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, mais alguma coisa que vocês queiram, uma ajudinha, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu respondo para vocês. Bom, e eu vou começar mostrando para vocês aquele olhinho fechadinho que eu costumo fazer na maioria das minhas peças, tá? Esse daqui, ó. Tá bom? Eu acho que é um dos mais fáceis de fazer, não tem mistério, é só aquela questão mesmo que eu falei, treino, tá? É fazer, errou, apaga, faz de novo e vai repetindo esse ciclo até você achar que teu resultado está satisfatório. Nós vamos começar sempre pelo lado que você tiver mais dificuldade, tá? No meu caso é o lado esquerdo. Eu costumo utilizar o finalzinho da boquinha como guia para a direção que eu vou fazer. Nós vamos fazer como se fosse um S, tá? É um S mais aberto. Não é exatamente o S que a gente escreve, que a gente faz assim, né? Assim, fechado. Não, a gente vai fazer um S mais aberto, ele faz assim.
Ó, tá vendo? É um S mais aberto. Mira da boquinha. Ó. A gente vai puxar o outro cílio, pra ficar mais fofinho. Vem aqui por baixo e faz ele. Vem aqui por baixo e faz ele. É só a gente fazer a sobrancelha. A sobrancelha da bonequinha vai depender da cor que você vai utilizar no cabelo, tá? Se ela vai ser loira, ou ter o cabelo mais castanho claro, aí eu aconselho vocês colocarem esse tom de caramelo para a sobrancelha. Se no caso ela tem cabelo castanho escuro ou preto, aí vocês já coloquem ou preto mesmo, tá? Ou no caso do cabelo castanho, a sobrancelha de cor marrom. Eu aqui, como já estou com preto aberto, eu vou fazer com preto. De novo, a gente vai começar do lado onde você achar que tem mais dificuldade. Da mira aqui, mais ou menos aonde começa a curvinha desse S. Encosta o pincel bem de levinho e faz, tá? Por que que eu indico vocês sempre começarem pelo lado que vocês têm mais dificuldade? Porque vocês vão fazer esse daqui, vai errar, vai refazer, vai errar, vai refazer. E esse daqui, quando você finalmente conseguir acertar, esse lado aqui você vai ter mais habilidade para reproduzir o que você já fez aqui. Se você começa por esse aqui, que você já sabe como é que faz, você já tem uma certa habilidade com esse lado, quando você for tentar reproduzir do lado de cá, vai sempre sair torto, tá? Então, é sempre bom a gente começar pelo lado que tem mais dificuldade e o lado que você tem mais habilidade você consegue reproduzir com mais facilidade, entendeu? A gente vai fazer o olho que tem o fundinho branco, que já tem aquela cor, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, é um pouquinho mais demorado, mas também não é difícil de fazer. As 4 estecas que eu mostrei, no caso eu vou utilizar essa daqui, tá? Para fazer a parte branca, para fazer o fundo dos olhos. Isso porque eu acho que essa daqui tem um tamanho mais adequado para o tamanho da cabecinha dela. A branca já está aqui. A gente vai molhar aqui. E novamente a gente vai usar, no meu caso aqui, eu vou usar mais ou menos a boquinha como uma linha guia. Eu não sei se vocês conseguem ver. Eu vou tentar melhorar aqui o brilho e aproximar mais um pouquinho. Ó, tá vendo? Agora a gente vai repetir do outro lado, levando em consideração essa linha aqui e aqui. A gente espera secar uns 5 a 10 minutinhos, tá? Porque senão vai borrar. E depois a gente continua. Já tem uma aqui com a parte branca seca, então a gente vai adiantar. Eu vou fazer ela loira, tá? Então eu quero botar ela com os olhos azuis. Eu vou usar a mesma esteca que eu usei para fazer o branco, porém eu vou encostar ela bem de leve aqui no meio, aqui na parte branca, tá? Agora a gente vai de novo esperar secar. E aí a gente vai dar continuidade. Esperar 5 minutos, mais ou menos 5 a 10 minutinhos, dependendo do clima aí de onde você mora. Eu usei esse daqui pra fazer o branco e o azul. Agora eu vou usar esse aqui pra fazer o preto, tá? Vamos molhar de novo a pontinha da esteca.
Finalizar com a sobrancelha dela e com os cílios. Vamos pegar o pincelzinho e vamos fazer a mesma coisa que a gente fez nessa, só que aqui por cima. Depois de limpar o pincel, vocês lembram que eu falei que essa daqui vai ser loira, né? Então, a gente vai fazer a sobrancelha dela com o caramelo. Aqui agora tá faltando somente o brilhinho dos olhos. Vocês podem fazer tanto com uma caneta permanente branca, eu tenho essa daqui no caso, tá? Ou vocês vão pegar a esteca mais fininha, vai molhar ela na tinta branca e vai pingar aqui no cantinho do olho. O ideal é que espere secar, tá? Uns 5 minutinhos para poder fazer isso. Agora eu vou usar aquela agulha para fazer o brilhinho de baixo. Ó. Pronto. Essa é a forma mais fácil de fazer olhinho. É só uma bolinha, só pingar a tinta da bolinha na cor que vocês quiserem. Vem com o pincel ou com aquela agulha. Eu vou fazer agora um com pincel, outro com agulha para vocês verem. Faz os cílios. A sobrancelha. Com o brilhinho dos olhos. Vamos fazer um olhinho que ele é mais detalhado, tá? Eu vou usar o fundo dessa caneta aqui porque eu preciso de uma circunferência maior. Vou fazer. Pintada a parte branca, eu vou esperar secar uns 5 a 10 minutos. E aí, eu vou fazer a parte castanha, tá? A íris, agora a gente vai fazer um delineado nessa íris, tá? Vamos utilizar o marrom para fazer isso. A secar um pouquinho, tá? Para não manchar.
Vamos com o pincelzinho aqui de novo. Vou pegar o marrom que é mais escuro do que esse caramelo. E vou fazer esse contorno aqui para dar um efeito diferente. Agora, a gente pode ir puxando um pouquinho desse marrom escuro pra cá pra fazer mais que um degradê, ó. Só aqui em cima. Vai esperar secar totalmente, tá? Pra daí sim a gente fazer a pupila, porque aqui eu só esperei secar um pouquinho e fiz a parte marrom, que é justamente para poder o marrom misturar um pouquinho com esse bege, com esse caramelo. Mas pra gente fazer a pupila, o ideal é a gente esperar secar bastante, que aí não mistura. Há uns 10 minutos mais ou menos. Agora a gente vai fazer a parte preta. Eu vou usar essa esteca aqui. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras. Molho e carimbo. Fazer a parte dos cílios e da sobrancelha dela. Nós vamos fazer abaixo aqui um pouco, porque eu vou fazer um delineado mais grosso. Então, eu primeiro fiz assim. E por cima, ele vai vir para baixo depois. Finaliza fazendo esse cantinho aqui. E puxa, a gente pode finalizar fazendo mais um puxadinho aqui, ó. Repetir o que a gente fez do outro lado. E com o marrom a sobrancelha. E vamos fazer agora o brilho dos olhos. Eita, para mostrar para vocês, ó. Vai pegar da parte preta para a parte castanha. Mais algumas técnicas que eu utilizo para pintar olhinhos. Tem mais algumas. Inclusive, tem a aula da LOL. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Que eu também ensino a pintar os olhinhos da LOL. Tem algumas outras que, se vocês quiserem, eu gravo também. Posso trazer uma parte 2 da pintura de olhinhos. Tenham gostado da aula, que seja útil para vocês.
Tenho mais uma aulinha aqui no canal. E se vocês querem acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho, é só lá no Instagram da Joaninha Artesanatos, para vocês ficarem por dentro das novidades. Aqui de vocês. Muito obrigada. Um beijo.